Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí presentes para mais essa aula da Sociedade Flor de Lis. E vamos dando continuidade aqui ao nosso curso de magia. Acho que essa é a sexta, sétima aula aí desse curso, né? Então, a gente continuando dando seguimento às aulas. A aula passada foi sobre sonhos lúcidos, né? Sobre o mundo dos sonhos. Esse mundo que todos nós visitamos quando vamos dormir, querendo ou não. E hoje eu sonho dando continuidade, que é sobre a projeção astral. Projeção astral, ela é vamos dizer assim, a querida dos magos, querida de todo mundo que estuda espiritualidade, né? Todo mundo que estuda espiritualidade tem interesse e quer fazer projeção astral e às vezes tenta muito e não consegue, né? Hã? Menos tem alguns que são medrosos também com a projeção astral. A Bíblia eu sei que já projetou, o Marcos também eu sei. Jaqueline acho que deu uma passeadinha ali, caiu dela. O Easter e a Luana que estão aqui também eu sei que já se projeta. Então vamos lá um pouco, né, sobre esse tema aí. Esse termo, projeção astral, existem vários termos para designar ele, né? Pode ser viagem astral também, projeção astral, saída do corpo, viagem espiritual, e tem vários outros termos que eles podem utilizar para isso aí. A gente não é apenas um corpo, nós somos também um espírito. Então, quando o nosso corpo dorme e quando ele não está sonhando, nosso espírito, ele está em projeção astral. Então, são coisas distintas, tanto o sonho quanto a projeção astral também. Deixa eu só ver aqui o que escrever. De boa. Nós temos, da mesma forma que eu estive falando na aula passada, que nós temos um corpo dos sonhos, né? Um corpo que é feito dos nossos próprios sonhos, que é o que dá vida para a gente nesse mundo dos sonhos. Nós temos também um corpo astral. E esse corpo astral é o que dá a nossa vida nesse mundo astral. Depois que o corpo físico morre, o que sobra é esse corpo astral, com todos aqueles complementos que eu tive falando nas aulas anteriores, né? Sobre o corpo astral, com a consciência, com a essência. Esse complexo corpo astral, consciência, essência, alma, é o que, vamos dizer assim, é o que forma o nosso espírito. Então, o nosso espírito é esse complexo de corpo astral, essência, consciência, também ego, também, né? Tudo, o corpo mental também, todo esse complexo forma esse plano espiritual nosso, né? Por isso a importância de entender a consciência, de entender a essência, de entender o ego, para saber o que é que está dentro de nós, o que constitui a gente enquanto seres humanos, né? Então, o corpo astral, ele tem uma coloração, da maior parte da humanidade, ele tem uma coloração azul clara. Como esse corpo nosso, físico, que a gente vê, só que a cor dele ele tem uma leve tonalidade azul clara, meio translúcida, meio transparente. Como se fosse um corpo que a gente conseguisse ver através dele. Ele tem essa cor física mesmo, a cor de pele, mas ela é com um tom azulado e mais transparente também. Então, quando a pessoa morre, fica esse corpo astral, ele continua vivo. E o corpo astral, geralmente as pessoas, os espiritualistas, né, as pessoas espíritas, elas têm o costume de dizer que depois que morreu o corpo físico, a pessoa desencarnou, porque ela não está mais num corpo de carne. Só que não é bem assim, porque a pessoa que ela continua vivendo no corpo astral, ela ainda está encarnada. Não é nessa mesma carne física da terceira dimensão, mas é numa outra espécie de carne, vamos dizer assim, mais sofisticada, uma carne da quinta dimensão. E assim segue até o corpo mental. Se a pessoa morrer também no plano astral e tiver apenas o corpo mental, ela ainda vai estar encarnada também no corpo mental.
Aí já se eliminar o corpo mental, aí sim já resta apenas o espírito, né? Mas a gente vamos ter uma conferência para falar aí também a respeito dos 7 corpos superiores do homem, né? Que esses 7 corpos, eles têm esses superiores, que são os 3 últimos, e esses 4, que é o corpo físico, o etérico, o astral e o mental. Para a gente fazer uma projeção astral, a gente vai sempre utilizar o corpo astral para projeção astral. Então, a técnica que a gente pode utilizar para viagem astral, existem várias, né? Uma das mais simples, inclusive, que o mestre Samael teve ensinando, é por meio de mantras, né? Um mantra bem conhecido, que é o mantra Faraon, que se pronuncia assim: Fa, Ra, Faraon de tipo faraó, mas em vez de falar O-M, OM, é O-N, OM, Faraon. E tem uma parte fundamental desse mantra que é muito importante vocês se ligarem para não estar sujeito, vocês irem para lugares indesejáveis, é fazer o mantra Faraon pensando no lugar espiritual que vocês querem visitar. Não façam esse mantra, que ele deve ser feito antes de dormir, né? Deitou para dormir, vai ali cantando o mantra até adormecer, aí sai em projeção astral. E pensa no lugar, pode pensar nas pirâmides do Antigo Egito, pode pensar nos templos da Fraternidade Branca para visitar eles, pode pensar aqui na cidade que tem aqui em frente à minha casa, aqui também, então é uma bela cidade espiritual que vocês podem estar visitando. Então pense nesses lugares, tá? O nome da cidade aqui chama Rosales. Rosales, o nome da cidade. É uma cidade bem bonita, tem uma pirâmide de luz aqui rosa. Então quem quiser visitar, faça o mantra Faraon pensando na cidade Rosales, que aí vai vir aqui para visitar. Por que não pode fazer isso? Porque a gente já teve alguns problemas que a pessoa ia fazer tipo o faraó, e aí enquanto fazia o faraó, só fazia, mas não focava um objetivo específico, né? Vamos dizer assim, faz o faraó, fica pensando no filme de terror que assistiu. Aí é sujeito a sair em projeção astral e acabar indo para o inferno, para os reinos inferiores, né? Se fica pensando muito, né, na namorada e vai fazer o faraó, tá sujeito a ir lá obsediar a namorada, né? Então isso aí foram algumas coisas que aconteceu aí, né, com nossos discípulos, você pode falar assim, e estão pagando um bocado, né? Mas um dia sara, tá, gente? Fique tranquilo aí que um dia sara. Então com isso eu aproveito para dizer que existem sim, gente, alguns perigos da projeção astral. Normalmente as pessoas que elas se projetam, elas não falam a respeito dos perigos da projeção astral. Por quê? Porque nossa intenção, como mestres, é que as pessoas se projetem. Quanto mais pessoa estiver fazendo projeção astral, melhor para a espiritualidade, melhor para a Fraternidade Branca, melhor para os mentores espirituais, melhor sim para a espiritualidade no geral. Quanto mais gente estiver fazendo projeção, melhor. Então, por isso que geralmente não se conta muito a respeito dos perigos que tem nas projeções, né? Alguns perigos a pessoa... Só um momentinho. Então, sobre esses perigos da projeção astral, eles existem, tá, gente? Mas vocês podem ficar tranquilos que eles não são raros de acontecer. Uma pessoa, ela tá, um exemplo que eu gosto de dar muito, a pessoa tá nadando no mar, né? Fazendo um mergulho, aí tá ali eu vendo o coral ele é muito bonito, com aquela água verdinha clarinha, com um azul claro também, trem mais lindo, já fui já. Só que tá sujeito a parecer um tubarão, né? Tá sujeito a ter um tubarão e atacar a pessoa, não tá sujeito? Aí assim, o mergulhador ele vai deixar de ir no mar, vai deixar de velejar, ver toda aquela beleza que tem no mar por causa do risco que tem, a possibilidade dele ver um tubarão?
Pois é, tem gente que faz isso, né? Eu não, Luana não, o Wister não e mais um monte de gente não, né? E os mergulhadores também não, né? Por isso que a gente conhece tanta espécie de peixe hoje em dia, por causa de gente que não teve medo e foi lá fazer o que precisava fazer. Então, assim, eu conheço, sim, alguns casos de pessoas que fizeram projeção astral e acabaram ficando presos no plano astral. Isso realmente é possível, tá? Mas não foi, tipo assim, estava se projetando sozinha e isso aconteceu, não foi dessa forma. A pessoa, ela estava fazendo uma iniciação no candomblé, né? Não que o candomblé seja ruim, mas nesse caso foi, né? E aí aprisionou a pessoa num reino infernal, numa dimensão neutra, espiritualmente, né? E aí o corpo dela, ela continuou vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido, só que o corpo, o espiritual dela ficou preso naquele lugar, né? Então, existem sim esses perigos, mas nós temos um recurso, né, que é o que protege as pessoas contra essa projeção astral, que é o cordão de prata, né? O cordão de prata, ele é um fio que fica ligado ao corpo astral e ao corpo físico. Então, quando a pessoa sai em projeção astral, esse fio ele fica ligado. Então, a pessoa, ela sai em projeção astral, se em algum momento ela vê algum perigo ou precisar voltar para o corpo físico emergencialmente, é só ela pensar no corpo dela, que o cordão de prata ele vai puxar a pessoa imediatamente e ela vai voltar para o corpo imediatamente, antes que qualquer coisa possa acontecer com ela, né? Então, é assim uma forma de proteção muito melhor do que seria o mergulhador, né? Que se acontecer alguma coisa lá, tem que puxar ele com a corda até ele voltar, o tubarão já comeu ele todinho já. Sim? Tem cada caso um caso. Fala mais alto. Assim, no geral é assim que acontece, tá? Para vocês que estão começando na projeção astral, é só isso que vai acontecer, tá? Aí sim, na medida que a pessoa vai evoluindo na projeção astral e ficando muito boa na projeção astral mesmo, aí aumenta os perigos também, à medida que ela fica boa. Porque vocês pensam só, uma pessoa que está começando a escalar uma montanha, ela não sabe escalar montanha, ainda está aprendendo. Ela não só vai direto escalar o Monte Everest, né? Ela vai ali naquelas montanhazinhas que fica de tipo de criança, sabe? Que você brinca ali, fica amarrado na cordinha, se não der conta, aí cai ali e volta de novo, não tem perigo ali. Por quê? Porque está começando, né? Aí a pessoa vai ficando boa, aí ela vai cada vez escalando uns montes maiores, fazendo projeções mais, vamos dizer assim, que precisa de maior maestria, projeções que já são um pouco mais perigosas, né? Agora quem está começando pode fazer sem medo nenhum, tá? E também vocês não estão sozinhos, né? Porque tem eu de mestre, tem a Luana de mestre também, se acontecer qualquer coisa com vocês, a gente tem total condição de resgatar espírito, se for preciso. Se vocês chamar a gente em projeção, a gente aparece e auxilia. Então vocês podem ficar tranquilos com isso aí. Seria como se vocês estivessem saltando de paraquedas com um instrutor do paraquedas, né? Por isso que é melhor estudar com alguém que tem um domínio sobre o assunto, né? Você quer falar alguma coisa, meu bem? Porque assim, a projeção astral assim, em si mesmo, ela leva a pessoa que é para auxiliar aqueles espíritos que estão lá, né? Então assim, quem tem mais condição, mais conhecimento da projeção astral é encaminhado para auxiliar espíritos que estão lá e às vezes passa uma situação e quer voltar, não volta só quando auxiliar aquele espírito, conseguir auxiliar aquele espírito ou amenizar a situação que aquele espírito está naquele momento. Agora, para quem está começando a fazer projeção agora, né, no momento, ela vai para ver como é a rotina, né, para saber o que ela tem que fazer, porque quem sabe fazer projeção astral é um guia espiritual para salvar espíritos que estão presos, que não conseguiram a sua caminhada. E a projeção astral ela é um ponto de auxílio, mais uma forma de auxiliar a humanidade, né? Nesse ponto que a Luana está falando aí, ela está falando um pouco também da mentoria. Vocês conseguiram ouvir aí? Vocês estão ao vivo?
Dá um ok para mim? Ouvir? Sim? Então tá bom. Tá falando desse ponto da mentoria, né? Porque então entramos no assunto. Para que fazer a projeção astral? Então, um dos motivos é para conhecer o mundo espiritual, né? Conhecer o mundo espiritual, porque todo mundo tem medo de morrer, né? Todo mundo tem medo de morrer. Quem que quer morrer hoje? Eu ia levantar a mão. Nenhum, né? Só se for morrer em Hebe, seus sem vergonha. Os dois aqui levantaram a mão. Só se for morrer em defeito. Ninguém quer morrer e todo mundo quer chegar no céu sem precisar de morrer também, né? Então, por meio da projeção astral, a gente pode conhecer o mundo espiritual, né? Por exemplo, vocês vêm aqui e conhecem a cidade aqui de Rosales, né? Aí quando vocês desencarnar, vocês podem vir pra cá. Não precisa ficar vagando. Vocês já sabem pra onde é que você vai depois que você morrer. Então isso é mais tranquilo, né? Lembra que eles vão vir, mas vão continuar caminhando, não vão ficar ali, né? Nesse primeiro momento vocês podem vir para conhecer, depois vocês podem ir para outro lugar também. Eu já leio aí a sua pergunta, tá, Jaqueline? Aí o principal é para vocês conhecer a cidade no astral, conhecer os mestres de luz pessoalmente, né? Poder conversar com eles também, né? Isso é muito, muito gratificante, sabe? Muito positivo você poder conversar com um mestre de luz frente a frente, alguém que já se autorrealizou, né? É mais fácil de você se espelhar numa pessoa assim do que nos mestres cegos que existem hoje em dia, que diz que está guiando, mas não guia a pessoa para lugar nenhum, né? O cego guiando outro cego, aí como é que chega a algum lugar, né? E outro motivo que a espiritualidade faz também é esse que a Luana esteve falando, da mentoria. Como existem níveis de planos, de dimensões, os seres que estão em dimensões mais altas, eles precisam de pessoas que estejam mais densas para poder auxiliar aqueles espíritos que estão naquelas dimensões mais baixas. Então, por exemplo, os mentores que estão vivendo na sexta dimensão, que é uma dimensão mais alta, se eles quiserem auxiliar as pessoas que estão vivendo na quinta, ou até em dimensões mais baixas, tipo as infernais, umbralinas, né? Então eles precisam de pessoas que sejam mais densas energeticamente para poder auxiliar aquelas pessoas. Então é o que a gente chama de passe energético, né? O mentor, ele impõe as mãos sobre a pessoa que vai auxiliar na projeção, e por meio da projeção ela pode auxiliar algum espírito que às vezes esteja perdido, que esteja sem um direcionamento, faz tipo um canal para ficar mais fácil. Mas vocês são mentores, tá, gente? O mentor, ele ainda não é um mestre autorrealizado. Tem alguns mentores que sim, mas os mentores não são. Então eles não têm o domínio absoluto sobre isso não. Porque se eles tivessem domínio absoluto mesmo, eles poderiam simplesmente se identificar na dimensão que fosse necessária e poderiam auxiliar diretamente sem precisar de auxílio de ninguém. Só que não é assim que acontece. Normalmente eles precisam do auxílio de uma pessoa que é mais densa para eles conseguirem estar auxiliando esses espíritos que são mais, vamos dizer assim, mais corrompidos, né? Se podemos dizer desse jeito. Então, no primeiro momento, para conhecer mesmo, vocês vão fazer a projeção astral. Já no segundo momento, vocês podem fazer ela para estar auxiliando as pessoas também, tá? Jaqueline Souza Lima. Caso meu espírito fique preso no astral, eu vou ter consciência disso? O Esther está dizendo que às vezes sim. Olha, a chance de você não saber é muito maior do que você ficar sabendo, tá? O Marcos, por exemplo. O Marcos que está aí assistindo a aula aí, ele se projeta, né? Projetava toda noite e não sabia que estava projetando, né? E não se lembrava das projeções que fazia. Então, normalmente, às vezes a pessoa está fazendo a técnica para fazer a projeção e fica triste porque não está conseguindo se projetar e não sabe por quê, já está praticando a técnica há tantos anos, mas não consegue fazer uma projeção astral, não consegue conhecer o mundo espiritual, mas na verdade é porque ela não está lembrando das projeções que ela está fazendo, né? Isso aí é difícil, gente. Pra vocês verem, eu mesmo, eu e a Luana, que somos mestres nisso, a gente não traz todo o conhecimento do astral.
Vamos dizer assim, se eu preciso fazer uma investigação, eu vou lá para encontrar alguma coisa. Aí quando eu retornar ao corpo, eu trago a memória junto. Por quê? Porque eu já fui com essa intenção. Agora, normalmente, eu me projeto toda noite. Então, normalmente, eu me projeto toda noite, mas não é toda noite que eu lembro das projeções. Por que isso acontece? Porque esse cérebro nosso, o físico, ele é muito fraquinho, sabe? O cérebro físico, pequenininho, né? Processa só isso aqui. Aí o cérebro astral, ele já é mais sofisticado, processa mais. O cérebro mental, mais sofisticado. Então, assim, para trazer seria como se lá em projeção astral você estivesse usando um computador da NASA, e aí quando você volta para cá, você está usando aquelas calculadorinhas de fazer conta de 1 mais 1, né? Aí o nosso cérebrozinho, ele não consegue identificar tudo isso aí, tá? Mas como a gente esteve falando, Jaqueline, o que acontece normalmente é a pessoa sentir, entendeu? O caso que eu te relatando, que o espírito das pessoas ficaram presas lá, não conseguiram voltar, elas começaram a sentir muito desgaste, sabe? Desgaste físico, se sentia sempre cansada, não dava conta de fazer o que precisava fazer, se sentia sempre cansado, sentia dor de cabeça, não esteve falando aqui. Então, alguns sintomas, eles repercutem no físico, né? E como eu já passei muito tempo sem corpo astral, né, lá no Aprendiz de Mago eu relato isso aí, você sente como se tivesse um vazio dentro de si, como se tivesse, como se fosse um balão cheio de ar, tá faltando alguma coisa lá dentro, mais ou menos isso, tá? Sim? Você ia perguntar, esqueceu a pergunta aqui. Sim. Por que é mais fácil lembrar de uma projeção mais densa do que uma mais sutil? Uhum. Wister, por que é mais fácil lembrar de uma projeção mais densa do que uma mais sutil? Ai, meu povo, é porque a gente é trevoso ainda, né? Porque que dimensão que a gente vive? A gente não vive na quinta, né? A gente vive na terceira, na mais braba de todas, né? Não é só, a nossa dimensão ela só não é pior porque existem os reinos inferiores. Porque se não existisse, aí a gente tem facilidade de lembrar as dimensões que são mais parecidas com essa dimensão que a gente vive. Porque, olha só, vamos dizer que você faz uma projeção para o mundo causal. O mundo causal, lá não tem cadeira, não tem mesa, não tem nada disso. Lá é tudo feito de número. Aí você vê isso pela primeira vez, um mundo que é todo feito de número. Aí volta aqui pro corpo físico, o corpo físico não consegue processar isso, um lugar onde é tudo número. Imagina, se lembrar isso, no máximo que você pode lembrar é assim, nossa, eu acho que eu vi um número naquela dimensão. Parece que eu vi um número lá, não sei qual, mas eu vi um número. O máximo que a mente seria capaz de processar seria isso. Aí já os reinos inferiores, esses mais perto daqui, são parecidos com aqui ainda, né? Seriam tipo cavernas escuras, cheias de coisa dentro, né? Então por isso que é mais fácil. Agora, como eu te falando, Jaqueline, você pode ficar tranquilo que isso que eu estou falando é muito raro de acontecer. Seria tipo essas histórias de avião que caiu e a pessoa morreu. Seria parecido com isso, né? São quantos milhares de avião que voa para um cair, né? Em quantos anos? Então, assim, a porcentagem é muito pequena. É mais perigoso você andar de moto do que fazer uma projeção astral. Muito mais, né? E também tem esses recursos que eu falei, né? Se a pessoa for cair de moto, o que vai salvar ela? Para-choque é o próprio corpo, né? Se a pessoa for ter um acidente em projeção astral, quem vai salvar ela? É só pensar no corpo, que o espírito volta na hora, né? E tem também outro recurso, que é o... Me dá aí o cristalzinho, meu bem. Você não tá com colar, não? Você tá com o seu, isso? É detalhe, né? Detalhe. Tem essa outra forma também, deixa eu mostrar. Detalhe, porque a pessoa para voltar pro corpo, ela não pode se desesperar também, não. É mais fácil a pessoa ficar presa dentro do corpo do que conseguir ficar em projeção astral. Porque normalmente quando a pessoa ela sai em projeção astral, o difícil é permanecer lá, tá? O difícil é continuar na projeção astral. Porque qualquer barulhinho que acontecer no plano físico, isso eu estou falando para pessoas normais, tá? Qualquer barulhinho que acontecer, qualquer criancinha que gritar, qualquer menino que chorar, né, meu bem?
gritar, a pessoa vai acordar e volta, perde a projeção, né? Então, o difícil para quem está começando é continuar lá, não é preocupar com essas coisas agora não. Aí tem outro recurso também, que é esse cristalzinho, tá? Todo mundo tem, qualquer banquinho aí de feira, vocês acham esse cristalzinho, né? Baratinho aí, esse aqui do Easter, nem vale nem R$1, né? Pega aí. Esse cristal, vocês podem colocar ele no corpo e faz uma consagraçãozinha nele. Eu consagro esse cristal para que ele seja meu cristal protetor de projeção astral. Pronto, só isso. Aí, vamos dizer que a pessoa fez uma projeção astral, pensou no corpo astral, mas o corpo astral não volta, né? Às vezes é um caso muito raro, né? Aí ela pensa no cristal, aí o cristal, ele, vamos dizer assim, é um puxão a mais forte do que só a pessoa pensar no corpo. Então ela vai voltar imediatamente, né? Teve um teste, eu cito ela no meu livro Aprendiz de Mago, que eu estava passando na Fraternidade Branca, que foi a prova da Irene, né? A prova da Irene, o homem, ele tem que atravessar um salão onde tem um monte de mulher que está nua, e ele tem que atravessar aquele salão sem pensar nem em um ato luxurioso, e atravessar sem olhar para a mulher também, atravessar o salão tranquilo, né? Aí eu estava passando por uma prova semelhante a essa. Aí naquele momento eu fui amarrado, né? E acabei sofrendo um estupro ali. Só que isso foi um teste espiritual que eu estava passando. E aí, naquele dia especificamente, como eles tinham me prendido, eu esqueci de usar o colar, né? Aí na hora que eu pensei em voltar, o corpo astral ele foi puxado para voltar. Só que como era uma prova, então eu não poderia sair da prova. Então eu fiquei lá preso. Mas se eu tivesse com o cristal, eu teria saído, porque o cristal eles não teriam como me impedir. Só que aí depois, quando eu dormisse de novo, eu teria que voltar e cumprir a prova de novo, novamente, porque era uma prova espiritual. Essas provas espirituais, elas existem, as pessoas elas têm que passar por elas e vencer elas quando a pessoa ela quer atingir graus espirituais mais elevados, tá? Mas isso que eu estou falando para você já é grau de mestre, tá? Não é coisa para iniciante. Iniciante, vocês vão fazer passeiozinhos, né? Seria o quê? Tipo que, eu me projetei, aí sai ali ó, barulho. Aí sai na própria casa, olha seu próprio corpo, né? Ali deitado, fala, caramba, olha, meu corpo tá ali deitado, né? Isso aí já é gratificante. Isso aí já prova para o projetor que existe vida depois da morte, né? Porque, se eu tô ali deitado, quem que tá aqui olhando eu deitado? Se esse corpo é meu? Então, isso é uma comprovação, assim, para a pessoa que existe vida depois. Que não é morreu, acabou, né? Tem uma continuidade depois daquilo. Então, esse aí é vamos dizer assim, acho que é o principal, né? Aí depois vocês saem em projeção astral pela casa de vocês mesmos, olha cada cômodo para ver como é que tá. Aí vocês podem ter uma surpresa, às vezes, ver que existem espíritos vivendo na casa de vocês também, da pessoa. E aí vocês podem se defender, né? Que aí você viu que tem, quando você voltar para o seu corpo, aí você tem condição de se defender, fazer uma defumação na casa, né? São ferramentas para isso também, né? Tem um youtuber aí, né, que Saulo Caldeirão, ele conta no livro dele que ele saiu em projeção astral e aí foi andando na casa dele. Quando ele olhou no quarto dele, viu lá a mãe dele dormindo e tinha um espírito lá que ficava sugando a mãe dele. Aí ele falou, o que você está fazendo aí? Já botou o cara para correr, né? Ele estava sugando a mãe dele porque a mãe dele fumava, né? Aí ele botou o encosto para correr e foi dormir. Aí no outro dia, quando ele saiu em projeção astral de novo, aí tava o encosto da mãe dele com mais uma gangue junto, tudo esperando para dar uma sapecada nele, né?
E aí bateram nele, aí eles brigaram lá, e depois de um tempo ele acabou fazendo amizade com eles, falou, não, vocês ficam na de vocês, eu fico na minha, cada um cuida do seu. Deixou encosto na mãe dele, que vergonha, hein, Saulo, pelo amor de Deus. Deixou encosto com a mãe, mas também a mãe fumava, como é que ia se livrar do encosto, né? Aí depois de uns 20 anos já, isso aí, ele passou lá e falou, rapaz, você está aí com minha mãe já tem 20 anos, o encosto até se assustou. Tinha 20 anos que ele já estava obsediando a mãe dele, né? Com isso eu estou falando isso para quê? Para quando vocês saírem de projeção astral, pode ser que vocês não lembrem, vocês não saiam por aí aprontando, tá? Não é porque vocês estão em projeção astral, que vocês podem voar, que vocês são super-homem, que pode sair desrespeitando todo mundo, né? Gritando para todo mundo que está em projeção astral, né? Chegar lá no inferno e falar, oi! O Wister projetou, foi lá pro inferno e ficou, eu tô projetado! Falou, olha só pra mim, os demônios! Aí o pau torou, né? Então, vocês agem da mesma forma que você estiver aqui em projeção astral, tá? É normal. E se vocês já estiverem projetando, como é o caso aí do Marcos, se vocês quiserem lembrar das projeções, existe um mantra para isso, é o mantra... Qual que é, Wister? Me lembrei. O mantra para lembrar da projeção astral? Hã? Harpócrates. Então o mantra pronuncia assim. Harpócrates. Você tem certeza que é esse mesmo, Wister? Nossa senhora, ei, discípulo que não tá valendo R$1. Aguenta aí, galera. Ai, Harpócrates é outro mantra, cara. Se eu me lembro é pra viagem em China. Deixa eu confirmar aqui, gente. Pelo menos ele tá lembrando do mantra. Uai, você não disse que tava praticando o mantra? Como que você esquece que tá indo desse jeito? Pra lembrar mesmo. Hã? É pra lembrar. Deixa eu ver aqui, gente, só um momentinho. É que tem duas formas pra pessoa que ela não tá... Não, nada a ver com Harpócrates, gente. Apaga isso aí, finge que nunca aconteceu. Raon Gaon. Pronuncia assim, ó. É igual. Pronuncia assim. Raon Gaon. Raon Gaon. R-A-O-M-G-A-O-M. Raon Gaon. Harpócrates é outro mantra que se utiliza para fazer viagem astral também, tá? Tem o mantra Faraon, também tem o Harpócrates. Harpócrates, ele é conhecido antigamente como Deus do sono. Então ele é responsável por essas práticas também, tá? Aí quem não estiver lembrando, faz o mantra Raon Gaon antes de dormir, que aí vai começar a rememorar, sim? Tanto Faraon como esse Harpócrates, aí, sim. não, da projeção Raon Gaon, sim. eles têm uma entonação diferente. Sim. É preciso ter essa entonação? Tipo, o Faraon tem aquela língua lá estranha lá, né? Do R, hein? Esse aí também tem uma entonação, tipo, Raon Gaon, o Gá meio embutido. Olha, Luana tá perguntando se tem que ter a pronúncia do mantra exatamente igual, né? Por exemplo, um exorcismo, né? Pater Noster qui és in cielo. Pai nosso que estás no céu, né? Se você rezava ela antes, né? Pater Noster que és in caelo, né? Que estás em caelo, né? Pronúncia não tá correta, né? É qui és in cielo. Aí, só que você rezou da forma alterada, não correta e funcionou, né? No espanhol. Não funcionou 100%, mas funcionou. Com mantra é a mesma coisa. Se vocês pronunciar ele da forma corretinha, ele vai funcionar 100%. Se vocês pronunciar ele meio capengando, vai funcionar um pouco menos, né? Esse caso funciona mais rápido, né? Funciona melhor. Por exemplo, fazer Faraon, né? Faraon. Tá certinho. Outra forma. Faraon. Quem não sabe tremer a língua, né? Aí funciona também, funciona, só que não fica 100%. E tem uma pergunta típica que geralmente fazem sobre essa aí, se eu fazer esse mantra mentalmente, vai funcionar?
Não vai, tá? Não funciona, infelizmente. Sim, se a pessoa faz o mantra faraó, quando ela faz esse mantra, os chakras giram assim, ó. Extremamente rápidos, né? Extremamente rápidos. Quando ela faz mentalmente, o chakra está girando. Aí faz mentalmente, aí o chakra está girando aqui, né? Faz mentalmente, aí o chakra vai fazer assim. Entendeu? É tipo assim, muito irrisório. Então, para quem vive com uma pessoa do lado e não pode fazer esse mantra antes de dormir, porque ou o companheiro vai falar que a mulher tá doida, ou a mulher vai falar que o cara pirou, né? Aí tem outra técnica que os projetores chamam de estado vibracional, que é o seguinte: vocês vão imaginar uma grande bola de energia na cabeça, né? Aí essa bola ela passa por todo o corpo, passando por dentro do corpo. Enquanto ela vai passando da cabeça pelo corpo, ela vai tirando as energias da cabeça, levando para o corpo, levando para a barriga, levando para as pernas, levando até o topo do pé. Uma bola branca. Chegou no pé, aí ela volta de novo, movimentando todas as energias do corpo, até chegar na cabeça. Aí fez uma vez, aí faz de novo, aí vai fazendo. Geralmente, quando a pessoa faz isso, ela acaba movimentando os olhos junto, tá? Não tem problema. Que é tipo assim, mexe o olho para cima, mexe o olho para baixo, para cima, para baixo. Fica mexendo os olhos, né? Para facilitar a movimentação dela. Aí vai fazendo. Cada vez vai ficar mais rápido. Vai ficar mais rápido, até que vai chegar uma hora que vai ficar tão rápido que a pessoa entra em estado vibracional e o corpo astral dela vai ser expurgado para longe, né? Ou ela guia com o olho, nesse caso. A pessoa acaba guiando com o olho, mas pode fazer isso, tá? Sim, Wister? E se a pessoa gravar o áudio? Gravar o áudio não é a mesma coisa, tá? O Wister falando que se gravar o áudio do mantra, né? Você pode ouvir, vai ter uma movimentação, mas não é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque quando na Bíblia diz assim, que os anjos eles criavam no momento da criação com o verbo, né? Com a palavra. Então, tudo que existe aqui foi criado com a palavra, gente. Tudo que a gente vê, né? Mas essa casa ela foi levantada, mas a estrutura básica para fazer o tijolo, para fazer o cimento, foi criado com a palavra. Palavra angélica, né? Não foi essa palavra nossa aqui, não. Linguagem enoquiana, né? Aí, por isso, essa laringe criadora nossa, ela tem muito poder. Então, quando a gente emana pela laringe criadora, ela faz vibrar o nosso corpo, os chakras específicos que fazem ativar os chakras para a projeção astral. Eu sei que ativa o chakra do fígado, ativa o chakra do baço, ativa também... qual que era o outro da projeção? O plexo solar, não, ativa também o chakra sexual, que ele também é da projeção astral. Então ele ativa uma série, esse mantra faraó, ele ativa uma série de chakras que é para a projeção astral. Então existem técnicas que a pessoa fica trabalhando ali só naquele chakra, só pensando naquele chakra para conseguir se projetar. Aí já o mantra ele é bom porque ele já vai pegar todos os chakras necessários para fazer a pessoa conseguir, né, a projeção astral. Então isso é, vamos dizer assim, é mais gratificante, mais fácil, né? E como que isso funciona? Acontece pela lei da ressonância. Por exemplo, eu estou com um violão aqui e tem um outro violão do meu lado ali. Se nesse meu violão eu começo a tocar a nota dó, a vibração do dó desse violão vai fazer aquele violão que está lá do outro lado, parado, sem ninguém encostando nele, vibrar a mesma nota, a mesma corda. Isso é a vibração, né? Existem já alguns estudos mostrando isso aí, inclusive as mandalas a partir dos sons, né? A pessoa coloca a areia assim num tonel e faz o barulho do som e a areia ela se movimenta formando mandalas de acordo com o som que foi feito. Então, por isso que tem que cantar o mantra, tá? Não basta só ouvir ou só falar ele mentalmente. Tem que falar a pronúncia dele para ele funcionar mais perfeitamente. Agora, se a pessoa quiser fazer ele, ouvir ele também, não tem problema, que aí seria... Não vai desenvolver. Não, mas é porque ela já está fazendo um trabalho em conjunto, né? Pelo menos ela se permanece ali naquela vibração, né? Não, é porque mas tipo assim. Sim. Se a pessoa fala, fica 100%, Sim. ok. Se ela grava ou fala mentalmente, fica 1%. Então, antes de falar do que deixar gravado.
Não, eu tô falando para a pessoa falar e ouvir também, aí não tem problema, se quiser fazer os dois. Agora, se for só a gravação, já não. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Jaqueline, ficou claro para você? Incentivando a preguiça no discípulo. Eu quero que vocês façam as técnicas. Se vocês estiverem fazendo as técnicas, tá valendo. Agora, se não fizer, aí não adianta, né? E aí, quem já está projetando, gente, Raon Gaon, fazendo sempre, também tem a meditação também, tá? Porque, às vezes, existem pessoas que elas não se projetam de jeito nenhum. Aí falam, mas gente, eu me mato de fazer a técnica e eu não consigo projetar. Mas por que isso acontece? É porque às vezes a pessoa ela tá, as faculdades espirituais dela foram atrofiadas. Então, para reconquistar as faculdades perdidas é por meio da meditação, gente. Não tem outra forma. Senta lá na posição, né? Não precisa ser com as pernas cruzadas, fecha os olhinhos, fica lá parado, meditando. Que aí a meditação vai devolver para a pessoa as faculdades que foram perdidas delas, né? E para quem não tem corpo astral, pode continuar fazendo a técnica, essa da bola de energia, que ela vai ajudar nos sonhos lúcidos também, tá? Então, no mundo dos sonhos, a pessoa pode não ter o corpo astral, mas ela ainda tem o corpo dos sonhos, né? Então, tendo o corpo dos sonhos, ela pode continuar vivendo as experiências dela, né? No meu livro Aprendiz de Mago, quando o meu corpo astral foi roubado pelo demônio, que era o bode, eu não conseguia fazer projeção astral de nenhuma forma. Eu ficava tentando me projetar, e não conseguia projetar. Eu não sabia porquê, se eu fazia todas as técnicas não conseguia projeção, né? Uma hora ou outra eu conseguia, porque o esforço era tão grande, mas tão grande, que eu consegui mesmo assim, né? Teve uma vez que eu me projetei para a dimensão espelhada, né? Graças a Deus o Baba me salvou, senão eu estava lascado. Aí eu conseguia ter sonhos lúcidos, né? Eu me via no mundo dos sonhos, dormia sabendo que estava dormindo, né? Então eu ainda conseguia ter experiências espirituais. Não era projeção astral necessariamente, né? Porque eu não tinha corpo astral para fazer projeção. Mas eu tinha o corpo dos sonhos que podia sonhar, né? Então eu tinha sonhos lúcidos. Então os sonhos lúcidos, gente, é totalmente diferente de projeção astral. São duas coisas independentes que vocês podem estar desenvolvendo, tá? Se não pode desenvolver projeção astral, desenvolve sonho lúcido, né? Se não pode desenvolver sonho lúcido, desenvolve projeção astral. Só que o que realmente todo mundo quer é projeção astral, né? Porque projeção astral, que você vai nas cidades espirituais, que você conhece os mestres, que você... é na projeção astral que você pode se encontrar com um ente querido que morreu, né? É na projeção astral que você pode ver um animal. Aproveitar para falar, os animais, eles não têm espíritos, mas eles têm a essência neles, né? E a essência, ela permite eles continuar tendo existência depois da morte. Você quer falar alguma coisa? Tem sim. Animais mamíferos, né? Mas o que eu estou me referindo aqui é sobre um papagaio, né? Um papagaio nosso, da minha mãe, ele vivia preso lá na gaiola, saía de vez em quando, era bonitinho, ele chamava Louro, né? Que criatividade para dar nome, né? Aí o Louro uma vez se meteu a besta e foi lá onde que os cachorros estavam, né? Aí tinha um cachorro lá que ele matava ele, mas teve outro que quis matar, e matou o bichinho, né? Coitado. Aí em projeção astral, eu fui lá para recolher o espírito, mas não era espírito, né? É a essência dele. Porque os animais que não são mamíferos, eles são essências apenas, né? Só tem a essência, eles não têm consciência, eles não têm corpo astral, só tem a essência. Então o papagaio só tem a essência. Tem a essência, mas ali nele ainda tem as sementes do ego, tá? Não tem o ego, mas as sementes dele. Aí eu fui lá ver, aí eu encontrei ele lá, no lugar onde ele tinha morrido. Aí tava lá o espírito, a essência dele. Era igual ele, papagaiozinho verde, só que ele brilhava, né? Uma cor verde brilhosa. Aí eu peguei ele, tentei fazer ele voar, aí ele voava e caía no chão. Por quê? Porque fica os resquícios, né? Porque ele ficou muito tempo preso.
Aí ele voava, caía no chão, voou, caiu no chão. E na terceira vez eu, vai, você consegue, você não tá preso mais, pode voar. E joguei ele assim, com toda a força. Aí ele levantou o voo, né? E aí assim, no céu, em cima dele, isso eu tava guiando ele, já tinha tirado ele de casa, tava levando ele pro reino dos passarinhos, né? Aí no céu dele assim, ó, tinha gente, era... Agora qual que é o coletivo de passarinho? Nossa, Tinha vários passarinhos de todos os tipos voando no céu, assim. E todos coloridos, sabe? Um negócio lindo de ver, tipo um encanto mesmo. Cada passarinho da sua cor respectiva brilhando. Aí ele foi voando, entrou em contato com eles e sumiu naquele monte de pássaros, né? Sim. certo. Então, assim, é muito importante a pessoa ter o corpo astral dela. Não só para fazer a projeção. Por quê? Porque o corpo astral está ligado com o espiritual. É como se ele fosse a ponte, né? Que... Vocês estão ouvindo, gente, o que a Lô tá falando? Dá um ok pra mim. Alto e claro. Beleza. Sim, estamos ouvindo. Tá. Então, o corpo astral ele é como se fosse a ponte para ligar pro espiritual. Então, às vezes, quando a pessoa não tem o corpo astral dela, ela não consegue caminhar muito bem na parte material, na parte física, porque ela não está ligada com a espiritualidade, né? Não assim, está ligada de outras formas, mas não com uma forma também que é extremamente necessária e importante. Então, que vocês possam ter o corpo astral de vocês, tá? Eu não faço nada pra perder. Então, uma pessoa que perdeu e até agora não tá nem aí pra ele, porque veio atrás dele. Então, assim, isso não é legal. Vamos manter, porque essa ligação com a projeção astral ela é muito importante pra gente poder entrar e sair das situações. Sim, gente. Tá sujeito a acontecer algumas coisas, né? Mas uma hora volta. O importante é o corpo astral, porque depois que a gente morrer, o que vai sobrar? Se a gente não tiver o corpo físico, né? Acabou o corpo físico, aí sobra a essência e a consciência, né? Aí a tendência é a essência e a consciência ir pro corpo astral. Se a pessoa não tem o corpo astral, aí a essência e a consciência elas podem ir pro corpo mental. Se a pessoa não tem o corpo mental, aí a consciência e a essência fala de Jesus. Pois é. Para onde é que eu vou, né? Porque aí esses três corpos superiores, eles já são para outros seres espirituais, para outra parte superior a nossa, não é para essa essência e para essa consciênciazinha perdida. Aí vira essência e consciência errantes, tá? Essência e consciência errante. Que é o quê? É uma consciência que fica vagando por aí e uma essência que fica vagando por aí, né, ô Wister? O Wister prendeu um monte de alma dentro do quadradinho e as essências tá tudo vagando por aí. Eu tenho que recuperar todas elas agora. Pelo menos ele tem o corpo astral dele, né? Tem um corpo astral. Não precisava falar. Gente, especificando sobre esse corpo astral, o corpo astral que a gente tem, toda a humanidade, ela é um corpo lunar, tá? O que é um corpo lunar? É um corpo que a espiritualidade falou assim, olha só ele, tadinho, né? Vamos dar uns corpos espirituais para ele poder ter uma vivência espiritual. Ah, vamos, né? O que você acha, Jesus? Ah, eu acho que é uma boa, né? Vamos dar, sim. E o que você acha aí, o Sasansá? O que você acha aí, o Satanás, de dar um corpo aí para a humanidade? Não. Se for dar um corpo para a humanidade, tem que ser um corpo muito ruim, porque todos eles são trevosos. Aí pegou e deu o corpo lunar para todo mundo. Foi mais ou menos assim. Mas tu tá falando que o corpo lunar é trevoso? O corpo lunar é um corpo trevoso. O corpo lunar que a humanidade tem, ele é um corpo fantasmagórico, né? É um corpo que parece um fantasma, né? E é o que toda a humanidade tem ele. E é o corpo que o ego utiliza, né? No meu livro, O Aprendiz de Mago, tem uma parte que eu cito lá, né? Que o bode, ele roubou meu corpo astral. E aí ele fazia projeção astral com o meu corpo astral. Ou seja, era um demônio que estava usando meu corpo astral e pintando e bordando lá no plano espiritual. E aí tem uma parte ali que eu cito, né? Que o meu pai ele ficou bravo comigo. Aí quem quiser ver o livro, né? Ficou bravo comigo. E aí pegou e ele dormiu. E um ego dele, que era um alce, pegou o corpo astral dele e saiu em projeção astral e tentou me atacar, né?
Então, por que que é importante a gente fazer projeção astral? Para os nossos egos não roubar o nosso corpo e fazer com ele o que eles quiserem, entendeu? Porque aqui no plano físico, eles têm o corpo físico nas mãos, né? Praticamente a consciência e a essência, elas tomam conta do corpo físico muito pouco, né? Muito pouco. Vamos dizer assim, se o dia tem 24 horas, vamos dizer 20 minutos por dia é essência e consciência que estão falando. O resto, das 20 mais 23 horas e 40, é ego que está comandando o corpo. E é isso que eles fazem no nosso corpo físico, eles mexem a gente como se a gente fosse um bonequinho, né? E aí, no corpo astral, eles querem fazer a mesma coisa, né? Então, a gente tomando consciência do ego aqui, no corpo físico, a gente pede Divina Mãe, Kundalini, Divina Mãe, elimina esse pecado, desintegra-o. Aí a gente vai começar a melhorar isso aí. Em vez de ser 20 minutos por dia, aí vai aumentando, 30 minutos por dia, 40 minutos por dia, até chegar um tempo que é só a gente que está no comando, não é mais ego nenhum, né? Porque não vai ter mais ego, então é só a gente que vai estar conduzindo o nosso corpo. E aí eles têm da mesma forma que eles fazem no corpo físico, eles querem fazer no astral também, né? Então, o caso seu aí, Marcos, você fazer projeção astral, mas a serpente você acabou não eliminando ela e ela tomou seu corpo astral. Então, agora o seu corpo astral não é mais seu, é dela, tá? Então, o ego da serpente, ele está fazendo o que quer com o seu corpo astral. E é o seu ego. Então, ele está lá no plano astral fazendo o que quer com o seu corpo e, consequentemente, está gerando karma para você. Porque é a sua alma que é responsável pelos seus próprios pecados, né? Então, por isso, gente, que é urgente a gente estar eliminando os pecados, inclusive para a gente ter mais domínio na projeção astral, para a gente conhecer melhor o plano astral. E para a gente não estar fazendo mais projeções egóicas, né? Para a nossa consciência fazer a projeção. Porque todo mundo se projeta querendo ou não. A pessoa deitou para dormir, ela se projeta no mundo dos sonhos e o corpo astral se projeta no mundo astral. Pode ser que o corpo astral não vá para o mundo astral, fique ali só assim, um pouco acima do corpo físico, tá? Mas geralmente é o que acontece. A pessoa vai para o mundo dos sonhos, no corpo dos sonhos, e o corpo astral, o ego se projeta no corpo astral. E aí fica o corpo para ele poder se descansar também, porque o ego ele desgasta muito o corpo físico, né? E aí o sono ele consegue regenerar o corpo físico para a gente conseguir aguentar, né, também os processos. Porque a gente tem uma personalidade também, tá, gente? A personalidade, que é o que é o formato para a gente desde a infância, que também fala também. O ego utiliza da personalidade para falar, a essência utiliza da personalidade para falar, a consciência usa da personalidade para falar. Então, quanto melhor for a nossa personalidade, mais honrada, mais moral, mais caráter ela tiver, menos o ego vai poder utilizar ela, mais a essência e a consciência vão usar ela, tá? Então, por isso que é bom a gente ter uma boa personalidade, ver bons filmes, ouvir boas músicas com ensinamento, funk nem pensar. Não, nessa aula não. Talvez mais pra frente, uma projeção mais avançada aqui que a Luana perguntou. Aí, e o Wister dizendo que sabe. Isso aí, nossa senhora, gente, vocês atrapalham, viu? Nossos corpos lunares, que eles foram dados de presente pra gente, a gente tem que cuidar deles, tá? Temos que cuidar deles para eles se manterem. Se a gente não cuidar deles, eles acabam morrendo. Então, isso que aconteceu com você aí não é exclusivo, tá, Albino? Porque tem gente que perdeu os corpos. A gente, quando nasce, nas primeiras existências, vem com um corpo átmico, búdico, causal, mental, astral, vital e físico, com 7. Aí a pessoa vai fornicando, vai fazendo o que não deve, vai assistindo tudo que não presta, vai roubando, vai fazendo tudo que não presta, aí os corpos eles vão morrendo, porque falta alimento para eles, né? Então, as coisas boas que a gente vê, pratica, ou fazer o bem, isso tudo, eles alimentam esses corpos para as pessoas continuarem tendo eles.
Hoje em dia está tão raro, mas tão raro, que é difícil você encontrar pessoas que têm os corpos lunares búdico, causal, búdico e átmico. Praticamente ninguém mais da humanidade tem esses corpos lunares mais. Por quê? Porque morreu esses corpos de todo mundo, né? Aí hoje em dia tem que fazer um outro processo, né? Mas quando a gente falar a respeito do arcano, a gente explica isso, que é o quê? Para fazer corpos verdadeiros, né? Não corpos mais fantasmagóricos que servem o ego, mas corpos que vão servir ao íntimo, à nossa própria consciência, à nossa própria essência. Aí sim vocês vão poder fazer a projeção que vocês quiserem, mesmo estando acordado, né? Você pode estar acordado aqui, está aqui do seu lado, em projeção astral, fazendo a projeção ao mesmo tempo que você está acordado, quando tiver esses corpos superiores também. Sim? E a pessoa que não sabe da existência desses corpos? Quais os corpos? O búdico, os treinados. Eles morrem também? A Luana perguntou se a pessoa que não sabe da existência desses corpos, eles morrem. Não, eles só vão morrer se a pessoa não dá alimento para eles. As pessoas não sabem, sabe que peca, né? Mas não sabe que o pecado é tipo uma pessoinha, um animal que existe dentro dela, que é um demônio que deve ser eliminado. Elas não sabem disso. Mas nem por isso os egos não param de crescer e se fortalecer e continuar se alimentando, né? A mesma coisa com os corpos também. Se a pessoa estiver praticando bem, sei a religião espírita, né? Eles fazem muita caridade. Então, tá alimentando eles, né? Mesmo sem saber que eles existem. O que as pessoas normalmente sabem que existe é o corpo astral e o corpo mental. Isso aí, em geral, qualquer lugar que você for, todo mundo vai saber disso aí. Se você falar corpo astral, corpo mental, todo mundo entende. Se não entender, é porque é muito burro mesmo, pelo amor de Deus. Entender o que é corpo astral, meu Deus do céu, onde que essa humanidade vai parar? Esse assunto, gente, ele é muito importante, mas muito importante, porque a Fraternidade Branca, ela definiu que, vamos dizer assim, né, vai ter um outro dilúvio, como se fosse um outro dilúvio da Arca de Noé, só que não é um dilúvio, né? Vai ser o fim dessa raça, dessa quinta raça. E esse fim só vai cessar as pessoas que estiverem fazendo projeção astral e as pessoas que estiverem morrendo em defeito, estiverem eliminando o ego. Então, se as pessoas não estiverem fazendo projeção astral nem eliminando defeito, não vai ser os escolhidos para a próxima raça, tá? Então, por isso que esse assunto do ego é importante, por isso que esse assunto é importante. Quem quiser estar na arca para se salvar dessa vez, eliminem os defeitos, façam projeção astral, tá? Jaqueline Souza Lima. Deixa eu ver aqui se é só essa. Em uma determinada ocasião, eu visitei minha mãe na casa dela. Fiz todo o trajeto que sou acostumada, entrei no quarto dela, vi a roupa e como ela estava deitada com a amiga dela. Após, eu liguei a ela e disse isso para ela. E ela me confirmou que ela estava com a amiga dela e com a roupa que eu tinha visto. Fiz a técnica da bola. Essa técnica ela chama EV, né? Estado vibracional. Que legal, Jaqueline. Isso aí foi uma comprovação então para você, né? Essas comprovações aí é raro para a pessoa ter. Eu e a Luana já tivemos algumas assim. Estou me recordando que normalmente eu falo para as pessoas que estão me assistindo aí para vir aqui para casa, para dormir e se projetar para cá. Porque a gente vê o espírito e depois pode falar para a pessoa, eu vi você aqui, tá? Aí já confirmamos com uma pessoa, ela veio aqui em projeção. Estamos rindo porque era um homem e ele veio de vestido. Ele veio aqui, eu vi ele, reconheci ele, tu tá aqui e tudo, né? Aí eu falei, volta logo pro seu corpo para você não esquecer da projeção astral que você fez, né? Aí ele pegou e voltou e a gente ligou para ele na hora. Falou, você tava dormindo aí? Falou, tava. Aí confirmou que ele tava dormindo mesmo, né? Ele falou que tinha vindo aqui. Ele falou que tinha vindo aqui, ele lembrou, né? Não lembrou de tudo que aconteceu não, mas ficou a recordação, né? E foi só esse de gente que veio aqui. Não, teve outro também que foi o Marco, né? O Helder também? Ele teve também a projeção consciente, né? Que a Gabriel veio, eu viu a porta.
Não, mas a projeção consciente é outra história, né? Mas teve uma do Marco, você não, tá, Marcos? Era um outro que chama Marco. Aí ele estava fazendo a meditação que a gente tinha passado para entrar para a segunda câmara, e aí ele fez a meditação e fez uma... como que é o nome disso? Uma projeção meditativa? Uma meditação projetiva. Tipo isso, uma meditação projetiva e uma projeção meditativa. Ninguém sabe disso, tá, gente? Ele abriu um portal da meditação que leva à projeção. Ele abriu um portal da meditação que levava para a projeção. E aí, por meio da meditação, ele fez uma projeção, veio até aqui em casa, a Luana viu ele espiritualmente, conversou com ele, aí ele voltou depois da projeção e confirmou por mensagem que tinha acontecido isso também, né? Aí essa é uma técnica de projeção mais avançada ainda, gente. Projeção pela meditação. Quem que sabe disso? Só eu e a Luana. E vocês que... É sobre isso também? Ah, que legal. Então tem mais gente que sabe sobre a meditação projetiva também. Mas eu mesmo nunca ouvi isso em lugar nenhum, viu? Só vi acontecendo. Já fiz uma vez também, mas... Cara, essa aí é difícil, viu? Vocês pensam que a projeção astral é difícil? Fazer a meditação projetiva, então... Se meditar já é difícil, imagina se meditar e projetar. Meditar já é difícil. Meditar projetando, então, caramba... Mas existe essas técnicas, gente. Isso é para vocês verem que existem muitos graus para alcançar, né? E isso é uma motivação, tá? Motivação. Vocês falam, nossa, mas eu não consigo nem fazer, eu não consigo nem sonhar, eu não lembro nem do meu sonho. Quanto mais fazer uma projeção com a meditação, né? Mas essa que é a graça, né? Você pensar que você pode sempre desenvolver mais, sempre desenvolver mais. Tem um livro do Yogananda, Autobiografia de um Yogi, que ele fala... Tem um capítulo lá que ele relata a respeito do santo que não dorme, né? Porque era um mestre que ele já vivia há 20 anos, meditando sem parar e sem se alimentar. Ele meditava 24 horas por dia já há 20 anos. Aí, quando ele se encontra com ele, aí ele fala para ele, nossa, mestre, você já meditou tanto assim? Ele falou, você ainda tem o que meditar? Ainda fala, sim, Deus é um amante... a qual nenhum pode competir, né? Porque sempre tem novidade, sempre vai ter novidade. Aí o Yogananda falou assim, nossa, mestre, eu não sou nada perto do senhor, o senhor está falando que meditou 20 anos direto, sem parar, e ainda tem o que aprender? E nós que tá aí lutando para meditar 1 hora por dia, então tadinho da gente, né? Antes dos 5 minutos eu meditava. Mas ele meditava 24 horas por dia em Samadhi, tá, gente? Não era qualquer coisa, não. Em Samadhi, 24 horas por dia. Não era só uma meditaçãozinha, né? Então, gente, sempre tem que aprender. Quando você achar que você domina a projeção astral, você já sabe tudo de projeção astral, aí aparece uma nova forma de projeção astral que você não sabia. Tipo, projetar a consciência, projetar a essência, projetar o íntimo, fazer uma projeção só do corpo átmico sozinho. Projetar dentro da projeção. Ah, essa é boa. Fazer uma projeção dentro da projeção. Nossa, é massa. Nossa, faz tempo que eu não faço isso, hein? Fazer uma projeção dentro da projeção, tem jeito também. O bode fez isso. O bicho era brabo, gente. Fazer uma projeção dentro da projeção. Um demônio conseguir fazer um trem desse. Acho que não vai existir na história um outro que conseguiu fazer uma coisa dessa. Fazer uma projeção dentro da projeção, tem jeito também, né? Para vocês entenderem o que é isso, seria mais tipo assim, teve uma vez que a consciência da Luana, ela ficou presa num portal espiritual. Aí eu fui em projeção para resgatar a consciência, aí o portal era tipo uma cúpula, né? Que ficava tudo preso, tudo fechado. Aí, com a projeção, eu abri o portal, aí ficou aberto. Só que eu tinha que ficar lá segurando para o portal não se fechar, né? Então eu fiquei segurando, aí dessa projeção saiu de mim outra projeção que entrou dentro do portal, recuperou a consciência, aí saiu, voltou dentro da projeção original e voltou para outra projeção, que era do corpo físico. Entendeu? Isso aí é uma projeção dentro da projeção. Só que, gente, esse trem é avançado. Estamos falando aqui só para vocês saberem que existe, tá? Porque até vocês fazerem isso, vocês têm que caminhar um pouquinho, tá? Mas não é impossível não, não é impossível não. Vocês podem conseguir. Só não exagera, tá? E cuidado com as projeções.
Ver disco voador não vai visitar, né, Wister? Hoje talvez uns exemplos. O Wister tem cada exemplo. Viu o disco voador, foi fazer a projeção lá perto do disco voador e ficou grudado no disco voador. Ficou preso lá. Então, gente, procure ir nos lugares mais amigáveis, tá? Mais dúvidas aí, gente? Vamos perguntar aí. Mas que bom que você conseguiu comprovar, viu, Jaqueline? Isso aí é muito gratificante. É muito gratificante, né? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa espiritualmente e eu não consigo ficar nem um minuto meditando. Uhum. Aí ela pega e faz um trem desse, né? E se é para as outras pessoas que estão assistindo, vê que consegue. Você ouviu aí, Jaqueline, que a Luana falou? Dá um ok pra gente aí. Ouviu ou não ouviu? Tem que clicar no microfonezinho aí, senão não ouve. Bem, falou assim que isso é gratificante, né? Porque tem tanta gente que não consegue fazer a projeção astral, tem alguém que está conseguindo, né? Isso é muito positivo. Mas todo mundo pode conseguir, tá, gente? Vocês podem ver aí o aluno falando dessas coisas aí, fala, caraca, velho, mas quantos anos que não praticamos isso? Nossa, pode botar anos aí, ó, anos e anos, ó, mais de 5 anos praticando, né? Aí também, assim, porque tem gente que está praticando mais tempo ainda e não conseguiu isso, né? Tem gente que já está praticando 20 anos e ainda não é mestre na projeção astral ainda, né? Por quê? Porque a pessoa ela só está focando só na técnica de projeção astral, só na técnica de projeção astral. Aí é o que? Ela é muito boa em fazer projeção astral do corpo lunar, só. Aí não eliminou ego, não levantou as kundalini que tinha que levantar, não despertou consciência, não fez nada que precisava, não criou os corpos superiores do ser, não criou o corpo de fogo, em vez do lunar criar o solar, né? Aí criando isso aí a pessoa pode ser mestre da projeção e projeta a hora que quiser, quando quiser, da forma que quiser, né? Aí se a pessoa fica ali só treinando só projeção astral, aí não desenvolve. Por isso que eu estou passando a eliminação do ego, por isso que eu estou ensinando o que é consciência, por isso que eu estou ensinando o que é essência, por isso que eu estou ensinando esse complexo de coisas, porque já teve caso aí de mago não, porque aquilo não é um mago, né? Meia tigela, né? Você, não, eu não quero aprender magia interior, só quero aprender magia exterior. Que ridículo, velho, que ridículo. Vai ser um mago fuleiro. Não pode nem ser chamado mago. Maguinho, né? Um maguinho. Não, mas eu falo isso aí, gente, mas vocês me perdoam, porque eu sei que tem muita gente da linha do Rubens Saracen que não vê espiritualidade, que não faz projeção, mas sabe mexer com magia, né? Que aí foi a magia que ele passou ali, magia com as velas, magia das pedras, dos cristais, magia assim básica ali, né? Magia com mandalas, né? Agora sim, para resolver as coisas mesmo, tem que saber fazer projeção astral, tem que eliminar o ego, para conseguir realmente fazer o que Deus quer da gente, né? Que é para ser soldados, para auxiliar Ele, tem que dominar essas coisas, porque tipo o Easter, lá numa vida passada lá, aprisionou as almas dentro de um cristal. Se não souber fazer projeção astral nessa vida, como é que ele vai desfazer a cagada que ele fez lá atrás? Não resolve. Não resolve. E quem está mexendo com magia nessa vida, pode ter certeza que lá atrás fez merda. Pode ter certeza, tá? Fez merda não, que o mestre não fala assim, né? Fez caquinha. Fez coisa errada. Fez coisa errada lá atrás, pode ter certeza. E o mestre Samael já dizia que dos piores demônios nascem os maiores anjos, né? Porque os que são mais perversos são os que têm condição de ser os maiores. E também os maiores anjos também sujeitam a seus maiores demônios também, né? Tem das duas formas, mas o melhor é o demônio virar o anjo, né? Que é o ideal, né? Se vocês quiserem ver sobre isso, tem um livro que chama Revolução de Beelzebub, tem ele em PDF, do mestre Samael, tá? E tem o meu livro também, Aprendiz de Mago, volume 1, volume 2, tá? Eu tenho ele disponível em PDF e eu tô gravando ele em áudio também, só que em áudio vai demorar mais um pouquinho para eu disponibilizar ele para vocês, tá? Recomendo a leitura, muito boa. Com comentários do autor também, né? E ele é bom porque ele tá explícito em forma romanceada, né? Por meio de um romance, ele vai mostrando cada parte da magia.
mostrando tudo que tem de magia, de selamento, de romper selos, de sigilo, de manipulação de energia, de eliminação de pecados, forma diferente de eliminação de pecados, viagem entre dimensões, projeções astrais para planetas, viver em outros planetas. Então, um livro assim bem completo, né? Mostrando claramente o que deve e o que não se deve fazer. O que pode, o que não pode. Né? Em resumo, não faça o que eu estou fazendo aí, tá? Faça a coisa certa. Inclusive, hoje faz 2 anos que o Leonardo aprendeu a projeção astral. 2 anos agora? Hoje, dia 6, foi... Dia 6 de 2019 foi a primeira projeção astral que eu ensinei ele. Dia 6 de 2019 foi a vez que ela colocou os cristais em mim para liberar meu corpo astral, fez um ritual para liberar meu corpo astral pela primeira vez para conseguir fazer projeção, né? E hoje aí tá dando aula a respeito de projeção astral. Então... Você vê assim, 2 anos para virar um mestre em projeção astral, tem gente que não chega nem em 20, né? Eu tô bem feliz com esse meu aluno. Hoje em dia, vendo meu aluno dando aula de projeção astral, para mim é gratificante. E futuramente a vocês. Agora, para quem quiser ler o livro As 3 Montanhas, do Venerável Mestre Samael, em 2 anos eu fui da primeira montanha, estou terminando a terceira. Em 2 anos. Vocês veem a diferença de quem faz o trabalho bem feito, né? Quer fazer o trabalho, faz a eliminação dos pecados bem feito, de quem não quer fazer, né? Não que o mestre Samael não quisesse fazer, mas o modus operandi dele não foi o melhor, né? O mestre Samael levou 30 anos para eliminar só os pecados pequenos, né? Depois ainda teve mais uns 20 anos para eliminar os maiores, então foi 50 anos para eliminar todos os pecados. Tem umas formas, lá Aprendiz de Mago está mostrando, umas formas muito mais fáceis de eliminar esses pecados aí. Conseguir voltar até Deus numa vida, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, vocês vão querer ficar voltando aí até quanto, né? Vai ficar preso nessa eterna reencarnação, voltando e voltando e voltando e voltando e voltando para sempre? Uma hora vai ter o limite, vai acabar o limite que vocês têm e vocês não vão ter conseguido o que vocês estão precisando, né? E aí vai ficar uma essênciazinha, mas depois a gente fala disso, né? Fica uma essênciazinha, que delícia de vida. Ai, ai. Um pouquinho de doutrina é bom também, tá, gente? Não assusta, não. Ai, ai. Mais perguntas, gente, sobre projeção astral? Doutrina, sempre doutrina. Rapaz, eu doutrino até sem querer. Não gosto de doutrinar, eu prefiro aconselhar. O Ista chegou pra gente e falou que queria que o Leonardo fosse mais rígido com ele. Ixi, Maria. Se alguém quiser ir uma rigidez, é só falar comigo, tá? Que eu estou disposta aqui à disposição. A Luana é a rígida da família. Mas, gente, essas aulas, não sei se vocês estão observando, mas elas são como se fossem correntes, né? Uma corrente, um elo vai laçando no outro, né? Porque aí a da consciência, ela complementa na da essência, aí a da essência complementa na dos egos, a do ego complementa nos sonhos, que complementa na projeção astral. Aí elas vão assim se ligando e aumentando a compreensão sobre aquilo, né? Então, tem uma conferência também, uma aula sobre a vida e a morte, né? Que aí ela vai falar mais sobre esse lado, do lado de lá, né? Sobre esse lado espiritual depois da morte, né? Que tá ligado também com a projeção astral, porque o que a pessoa vai encontrar na projeção astral é o mundo espiritual, né? O mundo, vamos dizer assim, mundo dos mortos, né? Mas que não são mortos, tá todo mundo vivo lá. O mundo dos mortos mesmo são os reinos inferiores. Lá realmente é todo mundo morto mesmo. Mesmo os vivos estão mortos lá. Agora já ali na 5ª dimensão, então as pessoas estão vivas ainda, tá? Agora, se vocês quiserem se aprofundar nisso, vocês podem ver ler o livro do Chico Xavier também, o Nosso Lar, né? Tem o filme dele também, Nosso Lar, que ele demonstra bem claramente ali como é que são as cidades no plano espiritual, né? Meu mestre, né, Gabriel, já dizia que evolução tem que estar encarnado, né? Aí tem gente que diz assim, uai, mas então nós estamos no... Eu não acredito que existe cidade no plano espiritual, por quê? Porque lá no plano espiritual a pessoa está desencarnada, mas por isso que eu abri a aula falando para vocês
que a pessoa que ela está no corpo astral, ela ainda está encarnada. Então, é só uma forma diferente de encarnação. Então, ainda existe evolução naquele plano. As pessoas ainda aprendem, elas desenvolvem, elas sofrem, elas ficam felizes, elas ainda desenvolvem nesse plano. Até no plano da mente ainda tem desenvolvimento material, ainda existe matéria. Aí já assim, dos planos superiores, aí já não tem mais, tá? Cada vez que vai subindo, vai diminuindo a quantidade de matéria. E aí também tem uma aula que vai complementar essa também, que é a aula sobre as 7 dimensões. Aí a gente vai explicar cada dimensão melhor, aí fica mais claro isso também, sobre os outros tipos de projeção, né? Porque a projeção astral é com o corpo astral. Aí tem a projeção mental, tem também a projeção búdica, projeção causal, projeção átmica. Com todos os corpos é possível fazer projeção. Só que vocês vão começar por aí mesmo, pelo básico, tá? Dorme hoje lá feliz, fazendo uma movimentação de energia. O importante é a caminhada, não é chegar, tá? E aí sensações, né? Tem algumas sensações que vocês podem ter que comprovam a projeção astral. Por exemplo, sensação de queda, né? Você está dormindo, de repente dá um pulo, dá um chute, isso é porque o corpo está saindo. O corpo astral. Sentir que você está ficando mais leve também, como se você estivesse flutuando, né? Se eu sentir, né? Como se você sentisse que tem um balão, como se estivesse inflando, tem essa sensação também. Essas são as sensações mais comuns da projeção astral, tá? Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Agradeço a todos por estar presente aí. Marcos, Abílio, que bom que vocês puderam estar aí. Jaqueline também. Uai, Gilvan, você tá aí, cara? Não deu nem um oi. Dá um oi pra nós aí. Faz uma pergunta pra nós aí, Gilvan. Pode desligar. Gente, fica com